Bom, a gente vai conversar agora com o Diogo Bogé, doutor e mestre em filosofia pela PUC no Rio, graduado em história pela UERJ, FFP, professor de filosofia e psicanálise pela UERJ, autor de Oficina de Filosofia, escreveu também Metafísica da Vontade, Metafísica do Impossível, a Dimensão Pulsional como Terceiro Excluído. As grandes questões existenciais que movem a filosofia, como surgiu o mundo, de que são feitas as coisas, o que as investigações dos primeiros filósofos sobre a origem do mundo, a busca dos alquimistas pela pedra filosofal e as pesquisas científicas sobre cosmologia e física quântica têm em comum. Com uma narrativa cheia de curiosidade e reviravoltas, o doutor em filosofia Diogo Bogé nos apresenta a incrível jornada humana na busca pelo conhecimento do universo. O título por si só essa breve sinopse que eu li aqui já nos traz muita curiosidade, né? O que é que te motivou a escrever esse livro, Diogo? Muito bom tê-lo aqui conosco. Fernando, primeiro, bom dia, muito obrigado pelo convite. O que me motivou a escrever esse livro foi um desejo antigo de levar a filosofia para mais pessoas. Eu sou professor de filosofia da UERJ, como você disse, e por mais legal que seja trabalhar na universidade, por mais que eu preze pela universidade, eu sentia que o conhecimento ainda estava muito preso ali entre os muros da sala, entre o tempo de uma hora de aula. Então eu queria levar a filosofia para mais pessoas, para cada vez mais pessoas. Então eu escrevi esse livro, Oficina de Filosofia, as questões que nos comovem, que vocês encontram com muita facilidade lá na Amazon. E a ideia é justamente levar a filosofia para todo mundo. Eu escrevi ele numa linguagem completamente compreensível, diferente daquela coisa acadêmica, que também estava me enjoando, já aquela coisa muito técnica, cada vez mais hermética, mais fechada. Então aqui é uma narrativa quase literária, assim, cheia de reviravoltas, de plot twists, que vai envolvendo o leitor, sabe? Cheio de curiosidades históricas, cheio de informações científicas, cheio de curiosidades biográficas sobre os autores filósofos, né, que eu cito aqui, sobre mim mesmo, minha própria vida, para me aproximar do leitor, para aproximar o leitor da filosofia, porque me parece que as pessoas acham que filosofia é uma coisa muito distante, muito fora da realidade, quando para mim é justamente o contrário, né? Algo que está muito próximo da vida. Eu tentei justamente nesse livro aproximar a filosofia das pessoas. Pois para muita gente filosofia é uma coisa e as outras coisas do mundo são totalmente diferentes. Qual o tamanho do desafio de tirar dessa linguagem acadêmica e trazer para o popular? Para todos mesmo? Pode ser para todos mesmo a filosofia? Olha, escrever esse livro foi um grande desafio e foi muito prazeroso. Foi um trabalho de pesquisa insano, porque tem muitas informações, muitas curiosidades, como eu te falei, históricas, tem muito cruzamento com ciência, com física quântica, com cosmologia, com química, para justamente ligar a filosofia com tudo que há na realidade. Então era um trabalho de pesquisa insano, várias abas aqui, dezenas de abas de navegador aberta, pilhas de livros em volta do computador, trabalhando de 7 da manhã às 2 da madrugada. Mas eu acho que eu consegui um produto final assim que tem uma linguagem acessível, as pessoas entendem, as pessoas podem compreender e é divertido de ler. Por mais que as questões às vezes sejam duras de encarar, a linguagem é divertida de ler. E ela tem várias reviravoltas, assim, sabe? Nenhum capítulo ficou uma coisa linear. Vou falar sobre tal coisa, aí tal coisa significa isso, fulano disse isso, fulano disse aquilo. Sai daquela apresentação monótona que você encontra em introduções à filosofia. Então, eu diria que sim, é para todos, sendo que todos aqueles que tenham coragem e disponibilidade para encarar esse exercício difícil que é a filosofia, né? E como perceber a filosofia no nosso cotidiano? Será que a gente pratica a filosofia até de forma natural, sem perceber? Olha, a filosofia, quando me perguntam isso, eu lembro sempre de um filósofo alemão que eu gosto muito, chama Peter Sloterdijk. Ele diz o seguinte: a nossa vida, tal como a gente vive, parece que é uma série de respostas, confusas respostas, a perguntas das quais a gente já se esqueceu há muito tempo. Então, a gente vivendo, a gente está imerso num mundo que
é todo permeado, todo construído com base em certas respostas e questões filosóficas de tempos passados, sem a gente nem saber. Uma das sessões que eu acho mais interessante aqui no livro, por exemplo, toda vez que a gente entra num restaurante, isso está fazendo referência à ideia de restauração do ânimo através de certas substâncias específicas que têm a ver com a teoria lá do Aristóteles e dos gregos antigos sobre a natureza da realidade. Então você vê uma coisa tão simples que a gente nem se dá conta, tem até carregada de filosofia. E justamente por isso é importante que a gente se coloque questões sobre a vida que a gente vive, sobre a realidade que a gente vive. A gente vive, às vezes, de uma maneira muito automática, porque o mundo realmente demanda da gente isso. A gente acorda cedo, vai trabalhar, vai fazer não sei o quê, é chamado por não sei quem, tem relações com fulano, com ciclano, não sei o quê, mas a ideia é que a gente possa parar um pouco e pensar sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre a nossa realidade. Bom, e como é que as investigações dos primeiros filósofos sobre a origem do mundo, a busca dos alquimistas pela pedra filosofal, a pesquisa científica sobre cosmologia, a física quântica, tudo isso que eu falei no começo, o que é que tudo isso tem em comum? Como que isso influenciou na sua obra literária e escrita aí por você? Cara, uma das minhas preocupações nesse livro foi fazer também um pouco de divulgação científica, porque eu acho que a gente, assim como vive num mundo imerso em questões e respostas filosóficas que a gente desconhece, a gente também vive num mundo repleto de tecnologias e de conhecimentos científicos dos quais a gente não tem noção. Então, eu quis apresentar para as pessoas muito de uma base de conhecimento científico. E tudo isso tem um cruzamento muito forte com a filosofia. A filosofia está na base das ciências e certas respostas que as investigações científicas encontraram ajudam a gente a recolocar certas questões filosóficas. Eu senti, assim, depois de muitos anos, né, trabalhando na academia com filosofia, que às vezes quem trabalha com filosofia fica num mundo meio à parte, assim, né? Os caras acham que filosofia caminha sozinha no mundo etéreo das ideias. Filosofia está encarnada no mundo, por isso eu fiz muita relação com a história e muita relação com a ciência. Tem essa relação forte com investigações científicas e respostas científicas que são importantes para o nosso mundo, que constroem as tecnologias que a gente está usando agora mesmo para se comunicar. Você em Feira de Santana e eu no Rio de Janeiro, e a gente às vezes não tem a menor noção do que está acontecendo. E eu achei legal levar isso um pouco para as pessoas, assim, para abrir mesmo a cabeça, para a gente começar a entender melhor o nosso mundo. Pois é, e quais as investigações dos primeiros filósofos que mais te impressionou? O que é que a gente pode, em tempos atuais, ter mais conhecida essa investigação? O legal da filosofia, eu acho, é que ela tem uma dimensão que é temporal, né, restrita ao tempo de cada filósofo. Ele tem ferramentas ali limitadas pelo seu tempo, como eu tenho as ferramentas limitadas pelo meu tempo, mas ela também é atravessada por questões que eu chamo de questões existenciais, que são questões atemporais. De onde veio o mundo? Como é que surgiu esse mundo? Como é que a gente veio parar aqui? O que a gente está fazendo aqui? Quem sou eu? Onde estamos? Esse tipo de questão atravessa toda a história da filosofia. E sempre me pareceu incrível que houvesse pessoas que dedicassem suas vidas a investigar essas questões. Foi isso que fizeram os primeiros filósofos, se colocaram nesse tipo de questão. Os primeiros filósofos são também, curiosamente, os primeiros físicos, porque eles se interessam justamente pela natureza. Physis, em grego, é natureza, e os físicos de hoje estudam justamente as conexões, as relações, como se compõe a natureza na qual a gente vive. Então tem aí já um cruzamento bem interessante entre filosofia e ciência, mas sempre sobre a base dessas questões existenciais atemporais, que eles se colocavam na Grécia Antiga, que os homens modernos se colocaram na modernidade, que a gente se faz até hoje. O que a gente está fazendo aqui? Onde a gente está? De onde veio esse mundo? Para onde a gente vai? Esse tipo de questão. Bom, e a gente vive uma época também que tudo é público, né? Nessa era de tanta informação tão fácil que a gente tem, e tudo vira público. A vida pessoal das pessoas vira pública. Tem gente que está vivendo de compartilhar a própria vida, o que está fazendo, o café da manhã, o almoço, a janta, o que faz do dia, e ganhando dinheiro com isso, inclusive, vivendo disso, tendo isso como até uma nova profissão. Aí eu vou lhe perguntar, o quanto que tem de filosofia nas redes sociais, o quanto que ela fica ali, e até mudando até o comportamento das pessoas também.
Olha, tem um pensador lá dos anos 60, o McLuhan, ele dizia que o meio não é só um meio de transmitir mensagem, o meio é a mensagem. O que que ele queria dizer? O meio que a gente mais usa, a mídia, os meios que a gente mais usa para se comunicar, eles vão moldando a maneira como a gente vive, a maneira como a gente se expressa. Então a internet realmente é uma realidade, é a nossa realidade, né? E ela faz com que ela transforma a nossa maneira de viver, a nossa maneira de se expressar. E uma das coisas curiosas que aparece é essa quase indistinção entre público e privado. Assim, a sua vida que tinha certos momentos que eram totalmente íntimos, totalmente privados, quando você se recolhia, por exemplo, para dormir, quando você fazia uma viagem, ninguém podia te encontrar. Você estava num momento absolutamente privado. Hoje em dia, não. Você deita para dormir, ainda chega a mensagem, você responde, você vai para uma biblioteca, está com o celular ligado respondendo, você viaja para o outro lado do mundo e vai estar em contato com as pessoas sempre em público, expondo, né? Postando. O postar tem essa coisa do expor a sua vida pública. Isso tem um lado que pode ser aprisionante, se você se tornar apenas um servo dessa lógica, eu tenho que me mostrar mais, tenho que ganhar mais curtida, tenho que fazer mais não sei o quê, mas pode ser uma ferramenta interessante. Eu mesmo estou totalmente conectado, estou lá no Instagram, @Oficina de Filosofia, estou com um podcast Oficina de Filosofia, estou com um canal no YouTube Oficina de Filosofia, levando filosofia para as pessoas com essas ferramentas, que também são uma possibilidade interessante que as redes trazem, né? Pois é, agora tudo também tem um lado bom, um lado ruim. Tudo também, né, tem um pouco. Eu digo sempre: quem quer fazer maldade faz de todo jeito. A gente vive uma era muito de fake news também, né? Para a gente é um desafio imenso, porque imagina a quantidade de informações que a gente recebe todos os dias, a gente precisa checar cada uma delas e muitas ficam pelo caminho mesmo, porque tem um interesse político, tem um interesse de alguma forma, a introduzir um pensamento na cabeça das pessoas e muitas vezes por acontecimentos que de fato não ocorreram. Como é que você enxerga isso do ponto de vista da filosofia, esse lado também das fake news, da tentativa de induzir o pensamento do outro para a sua ideologia, para o seu pensamento político ou para até mesmo o seu interesse pessoal? Sempre que surge essa questão das fake news, eu acho interessante porque, assim, se a gente pensar bem, não é um problema que circula em fake news. Se só circulasse em fake news, não faria diferença. O problema é que as pessoas acreditam nas fake news. Então eu sempre fico pensando, o que é que faz, o que é que há com a nossa mente que torna a gente quase que predisposto a acreditar em certas coisas que nos chegam de fontes totalmente aleatórias, com informações que se a gente parasse 3 ou 4 segundos para analisar, veria que não é verdade. Eu sei que algumas são até difíceis, mas tem uns que são fáceis, bem fáceis. E mesmo assim a gente, opa, isso aqui é verdade. O que faz o cara receber uma foto, uma imagem no grupo da família, totalmente desconectada da realidade, e ele tornar aquilo como uma verdade, ser capaz de brigar comigo, que sou um professor universitário, com você, que é um jornalista, e dizer, não, você está enganado, você está a serviço de tal esquema, não sei o quê, porque isso aqui é que é a realidade. Então me parece que eu fico até pensando, e de repente a gente foi muito acostumado a imaginar que a gente funciona com base na razão. Assim, a gente analisa as coisas friamente, quase que cientificamente, antes de tomar alguma decisão, quando na verdade me parece que a gente é muito mais regido pelos afetos, pelos desejos, pelas fantasias. Então, quando vem alguma informação que bate na nossa rede afetiva, aquela rede afetiva que se construiu para a gente ao longo de toda a vida, com tantos exemplos de tantos lugares, desde a família até os ambientes todos que a gente frequentou, que constrói para nós uma certa imagem do que a gente quer ser e não quer ser, do que a gente quer se aproximar e quer se afastar, quando alguma coisa bate nessa rede positivamente, parece que a gente está predisposto a acreditar. Olha que beleza. Então, o desafio para vocês, jornalistas, realmente é redobrado, porque a briga não é só com a fake news, é com toda essa rede afetiva que compõe uma pessoa e torna ela predisposta a acreditar num troço que às vezes não tem nada a ver com a realidade. Pois é, a gente vive muito isso aqui. Noticia, a gente vive uma polarização política, você noticia uma coisa, mas é porque você tem preferência por determinado político, noticia outra, gente, é notícia, mas a gente vive muito mesmo. Eu queria encerrar esse papo falando de legado. Que tipo de legado que você acredita que a filosofia deixa
para os nossos tempos atuais, em todo esse contexto que a gente colocou aqui, é que a gente pode ter de legado da filosofia? Fernando, o grande legado da filosofia, a meu ver, como eu te falei, ela tem assim sempre um aspecto temporal. As respostas que Aristóteles encontrou na Grécia Antiga, de repente, não vão servir para hoje, porque as ferramentas que ele tinha eram umas. As respostas que Descartes encontrou lá na modernidade, na França, do tempo dele, eram umas que de repente não vão servir para a gente hoje. Mas o movimento de questionamento, de pensar sobre a nossa própria realidade, sobre a nossa própria vida, e investigar com sinceridade, seriedade as respostas, escapando da malha de respostas prontas, nas quais a gente já sempre chega. A gente chega num mundo cheio de respostas, tem resposta para tudo. Se a gente não faz esse movimento de questionamento, a gente passa a vida inteira repetindo uma programação já pronta, que já veio junto com a sociedade na qual a gente nasceu. Então, o grande legado da filosofia é esse exercício, essa prática, esse movimento de questionamento que eu trago o tempo todo no projeto Oficina de Filosofia, trago o tempo todo no livro aqui, o Oficina de Filosofia, as questões que nos comovem. Todo ele é construído com base nas questões. Tanto que eu não fico assim, fulano respondeu tal coisa, disse tal coisa, né? São as questões que eles investigaram e que dizem respeito a nós até hoje. Esse é o grande legado da filosofia. Diogo Bogé, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de falar com a gente. É um assunto realmente instigante. É um assunto para vários papos, para uma sequência de papos, sem dúvida alguma. Você já disse que o Oficina da Filosofia fica disponível na Amazon, né? Talvez seja o caminho mais fácil de encontrá-lo. Exatamente, o caminho mais fácil, inclusive muito fácil, é lá na Amazon. Só você colocar Oficina de Filosofia ou Diogo Bogéia, que você encontra os e-books da Oficina de Filosofia e o livro físico. Vale muito a pena. É um livro assim que envolve a gente, encanta a gente pela maneira de exposição. Então, mesmo que você não conheça nada de filosofia, vai lá que você vai aprender muito e vai gostar. E até se você já conhece bastante filosofia, você também vai gostar pela maneira como ela é apresentada ali. Grande abraço da Bahia para você. Muito obrigado por essa entrevista, tá bom? Valeu, Fernando. Te agradeço muito. Um grande abraço.